boa noite. Hoje vamos conversar sobre o Sijô, a poesia canto coreana clássica. Um gênero poético muito pouco conhecido no Ocidente e que é comparável ao Jueju, da poesia chinesa, ao Rubai persa, ao Haikai japonês, ao epigrama, ao dístico e outras formas da poesia clássica grega e romana. O Jueju, que foi praticado por poetas como Du Fu, Li Taipo, Wang Wei e alguns outros poetas da dinastia Tang, por exemplo, ele era dividido em 2 dísticos, com métrica de heptassílabos, ou seja, o verso de 7 sílabas. O Rubai, né, a quadra persa, é um poema em que o primeiro, o segundo e o quarto versos rimam entre si. O Haikai, bastante conhecido, é o terceto de 5, 7, 5 sílabas. E o Sijô é um gênero poético composto de um terceto de 45 sílabas no total, ou seja, um terceto com 15 sílabas para cada linha. Isso porque a poesia coreana, aliás, a língua coreana, ela é extremamente concisa, né, como o chinês clássico. Uma questão que me ocorreu antes mesmo de preparar essa aula é que, ao contrário do Haikai, o Sijô é um gênero muito mais difícil, talvez até impossível, de ser trabalhado em línguas ocidentais. Se nós pensarmos o Haikai, por exemplo, ele é composto de 3 versos de 5, 7, 5 sílabas. Ou seja, a redondilha maior e a redondilha menor da metrificação conhecida na poesia de língua portuguesa. Portanto, é muito fácil adaptar a medida métrica do haiku para a língua portuguesa ou para línguas ocidentais, de um modo geral. Claro que há várias coisas difíceis de traduzir. Por exemplo, o aspecto visual do ideograma e do haikai, que muitas vezes era pincelado num quadro. Agora, com os recursos da poesia concreta, da poesia visual, com os recursos da informática, é possível até criarmos haikais com esse caráter visual. Já o Sijô é praticamente impossível de ser recriado, pelo menos tal como era praticado na Coreia. Uma linha de 15 sílabas, mesmo no inglês, que é uma língua ocidental mais monossilábica, seria um verso muito grande, né? Aquilo que na Inglaterra eles chamam de verso bárbaro, né? Que é muito mais extenso que o decassílabo ou dodecassílabo. É um verso muito pouco praticado. E 3 linhas de 15 sílabas seria algo muito próximo da prosa. Além disso, o Sijô, ele era cantado. Havia uma técnica de canto, havia o acompanhamento instrumental, né, conforme os instrumentos, os ritmos e harmonias, né, próprios da música coreana. Transportar isso para o Ocidente parece uma aventura impossível. O que Yoon Jung-in conseguiu fazer para aproximar o Sijô da compreensão dos leitores brasileiros foi transformar o Sijô
não em um poema de 3 linhas, mas em um poema de 3 estrofes, porque desse modo seria possível manter a ideia original do poema, já que numa tradução literal o poema ficaria imenso. Então, a Yun reinventou o Sijô, né, para o português, valendo-se desse expediente de recriar o poema em 3 estrofes, e também utilizou a espacialização das linhas na página de maneira geométrica para responder à escrita coreana original. O coreano, ao contrário do chinês e do japonês, não é uma escrita visual, uma escrita ideográfica. As letras do alfabeto coreano representam sons e não imagens. Claro que para quem se depara com um texto escrito em coreano, aparentemente não se diferencia muito, né, da escrita chinesa ou japonesa. Para nós é algo inapreensível. Mas para aquele que observa com mais cuidado, o alfabeto coreano é totalmente diferente do chinês e do japonês. Mesmo assim, ele conserva um caráter visual, um arranjo artístico no desenho das letras. E isso a Yun tentou recriar em português por meio da espacialização, com influência, claro, da poesia concreta. Vamos ler um pouco do estudo introdutório que a Yun escreve no seu livro, e, na sequência, vamos ler e comentar alguns sijôs. Muito bem. Sijô é a poesia clássica coreana de 3 versos e cerca de 45 sílabas, dispostos com relativo rigor formal. Esta definição, porém, é pertinente somente sob uma ótica estritamente literária, para aquilo que chamamos de canto-poesia. Tradicionalmente, o sijô clássico é um gênero estritamente... Tradicionalmente, o sijô clássico foi sempre e será canto. Assim como o haikai, na sua origem, nasceu da poesia cantada pelos camponeses, como diz Basho no seu diário de viagem, Sendas de Oku. E mesmo na poesia chinesa, que nós já estudamos, vários gêneros poéticos nasceram de canções, inclusive canções cantadas em cabarés. A consolidação definitiva da forma do sijô, pois esta provém de outras formas anteriores, similares e, de certo modo, mais caóticas, aconteceu por volta do final do século XIII, lembrando que a forma do tanka japonês surgiu em meados do século VIII, quando foi publicada a primeira antologia de poesia japonesa, o Manyoshu. Durante os 400 anos subsequentes, sijôs famosos eram transmitidos oralmente ou em notações extremamente precárias. E o caráter de canto improvisado do sijô agravava o descuido quanto ao registro, até que foram compilados em antologias no século XVIII. Então, o sijô já havia se tornado uma forma popularíssima, tendo conquistado cantadores de castas menos nobres, como andarilhos e guisen, espécie de prostitutas de alto nível, letradas
e aptas para as várias formas artísticas, e já com temáticas e formas mais variadas. Algo semelhante aconteceu com os poemas dos trovadores europeus do século XII. As cantigas dos trovadores eram poemas escritos para serem cantados, com acompanhamento instrumental e, inclusive, a participação de dançarinas. Porém, a notação musical medieval era bastante precária, se comparada com a notação musical que nós temos hoje. Daí que nós conhecemos como música da Idade Média, em boa medida, uma reimaginação do que pode ter sido a música medieval a partir dos estudos feitos pelos musicólogos que recolheram as partituras, as poucas partituras que sobraram dessas cantigas e completaram as lacunas com interpretações pessoais. Muito bem. Temática. Contextualmente falando, o Sijô nasce numa época de transição filosófica na Coreia, do budismo para o confucionismo, de questões ontológicas, né, voltadas para o ser, para as pragmáticas. É necessário ter em mente que o confucionismo é, na verdade, uma série de regras de convivência ética e moral, com o propósito, primeiro, de construir uma sociedade sem conflitos. Vamos abrir um breve parênteses para comentarmos essa transição. O budismo é essencialmente uma metafísica, uma ética, uma psicologia e um modo de vida. O budismo não está tão preocupado com regras de conduta. Embora quem já tenha participado de um retiro de meditação num mosteiro zen budista, por exemplo, num sesshin, saiba muito bem que há uma etiqueta e há várias regras que são observadas ao longo do dia dentro das atividades de um mosteiro. Mas, de um modo geral, a ênfase do budismo não está nas regras de conduta. Existe um nobre caminho óctuplo que indica ações éticas, né, palavras e pensamentos éticos, para termos uma vida de acordo com o Dharma, porém, a essência é a busca do nirvana, é a busca da iluminação, é não renascer mais na roda do samsara. Já o confucionismo, ao contrário, é um pensamento muito mais ético e político. Confúcio foi o primeiro pensador que defendeu a criação de concursos públicos, por exemplo, no século VI a.C. Antes disso, os cargos na administração pública eram preenchidos por pessoas da confiança do rei ou da nobreza. A partir do momento em que são implementados os concursos públicos, as pessoas comuns do povo têm a chance de integrarem a administração pública, pela sua competência, pelo seu mérito, e não apenas por indicação. Além disso, Confúcio prescreveu uma série de normas de conduta pensando na harmonia social. Para quem observa o confucionismo de fora, parece um sistema bastante conservador ou até reacionário, pensando nas relações entre filhos e pais, a chamada piedade filial, entre empregados e patrões, entre súditos e o imperador. No entanto, todas essas relações
foram pensadas por Confúcio de modo a reduzir injustiças, conflitos, guerras desnecessárias e promover a grande paz, né, o Taiping, ou a harmonia social. Não por acaso, a bandeira da Coreia do Sul traz como símbolo um círculo onde estão o Yin e o Yang. Em volta do Yin e do Yang, os 8 trigramas do I Ching. Confúcio foi um grande comentador do I Ching. Então, a influência do confucionismo na Coreia, tal como aconteceu na China, foi imensa, até os dias de hoje. E no Japão também. Embora no Japão o confucionismo conviva com o shintoísmo, que é uma religião japonesa original, e o budismo, que foi trazido pela China depois que ela o recebeu da Índia. Então, o Shizhou surge nessa época de transição entre um pensamento metafísico voltado à iluminação para um pensamento ético e político que tinha como objetivo a harmonia social. Claro que esse pensamento foi deturpado por vários imperadores e ditadores que usaram e abusaram de Confúcio para impor normas e uma política autoritária. Bem, prosseguindo. Nos seus primórdios, o Shizhou era cantado por mestres engajados na questão confucionista, na divulgação de sua ideologia. Um forte caráter ideológico panfletário motivou os primeiros Shizhous, em que a temática mais recorrente era a firmeza e a correção, o espírito do homem de virtudes, a fidelidade e a devoção ao rei governante. Estes cantos estão reunidos sob o título Caminhos da Lealdade. Lealdade é uma das palavras importantes no vocabulário confucionista. Mesmo quando contemplava uma bela paisagem, mesmo quando apreciava uma vida tranquila nas montanhas, toda a graça era atribuída ao governante. Assim, mesmo os Shizhous mais claramente líricos ou pastorais são, na verdade, manifestações da ideologia devocionista do confucionismo. Isso é verificável hoje tanto na Coreia do Sul quanto na Coreia do Norte, ainda que esses dois países tenham ideologias e formas de organização econômica e social opostas. A Coreia do Sul é um país capitalista que, durante muito tempo, viveu em ditaduras militares, aliás, até recentemente, e o primeiro ditador do país, no pós-guerra, fez de seus descendentes presidentes do país. Inclusive, uma neta desse primeiro ditador também exerceu a presidência, numa herança da sucessão monárquica. E na Coreia do Norte, que é socialista, também permaneceu essa sucessão familiar, né? Kim Il-sung foi o líder da Revolução Socialista, que venceu os Estados Unidos, né, na Guerra da Coreia e manteve a soberania e a independência, né, do território norte-coreano. E mais tarde o seu filho e o seu neto também se tornaram presidentes. Então, mesmo hoje, né, em pleno século XXI, em um país capitalista e um país socialista, a herança de Confúcio permanece, inclusive esse espírito de lealdade
quase devocional aos líderes. Então, não se trata simplesmente de culto à personalidade, né? Como a imprensa ocidental às vezes diz, de uma maneira leviana. Trata-se de uma questão cultural que acompanha a Coreia, as duas Coreias, ao longo de séculos. Prosseguindo. Nessa mesma linha, uma outra temática engajada é a de ensinamento, que pretendia instruir o povo para fins de doutrinação confucionista. Eu não sei quem está com o áudio ligado, por favor, desligue. Fazia parte da ideologia confucionista um Estado governado por homens eruditos em busca da virtude. Estes sijôs, reunidos sob o título de aprendizagens e ensinamentos, incluem também aqueles que expressam sabedorias adquiridas pelos autores no curso de suas vidas turbulentas, na condição de homens públicos. Essa ideia de um país ser governado por sábios virtuosos não é exclusivamente confucionista. Se nós pensarmos no livro A República, de Platão, ele também pensava, né, numa sociedade ideal que seria governada por filósofos. Apesar de todos esses elementos, budismo e confucionismo não resumem o espírito dos cantadores do Sijô. Ocupam, aliás, uma pequena parte, a parte inicial do seu desenvolvimento. Ascetismo, estoicismo, a consciência da futilidade e da transitoriedade da vida, o desejo de fuga do mundano e de absorção pela natureza, habitavam as mentes poéticas com ideias taoístas de Lao Tse, ou Lao Zi, e Xuanzé, ou Xuanzi. Cantando os amores, os desamores, as frustrações, as alegrias, as iras e, sobretudo, a sabedoria da resignação e do desapego, longe de sijôs doutrinários engajados, sijôs reunidos sob o tema prazeres e desprazeres, contribuem na história da poesia coreana para a consolidação de uma poesia essencialmente lírica. Lembrando que o taoísmo se difere e muito tanto do confucionismo quanto do budismo. Enquanto Confúcio buscava a regeneração do Estado, a busca da harmonia social, né, da virtude, Lao Tse considerava, né, no Tao Te Ching, que se você está buscando a virtude, você já está afastado dela. Que se você tentar regenerar o mundo, antes disso, você próprio precisa atingir um estado de sabedoria. A leitura de Lao Tse pode levar, inclusive, a uma interpretação de indiferença completa à sociedade, à política, à ética ou à moral. Tanto que os confucionistas os taoístas foram muito criticados por esse suposto individualismo. O que os taoístas defendiam era uma volta à natureza, uma volta à simplicidade, aquilo que é espontâneo, em busca da imortalidade, não imortalidade do corpo, mas alma seria uma palavra imprecisa. Em chinês, a palavra usada é sheng, né? Espírito. Daí que o envolvimento com coisas mundanas não era algo apreciado por um sábio taoísta, que preferia a solidão,
a tranquilidade num mosteiro, num eremitério, numa caverna, do que envolver-se em questões políticas. Já o budismo, embora também tenha um aspecto monástico, na sua história ele se envolveu muitas vezes nas questões políticas, até mesmo organizando revoluções armadas. Se nós estudarmos a história da China, veremos que os monges de Shaolin, por exemplo, em diversas vezes se envolveram em luta armada contra as tropas do imperador. E ainda hoje, né, passando pelo Vietnã, em que os monges budistas resistiram, né, à agressão americana, mesmo que de uma forma pouco convencional, né? Por exemplo, ateando fogo ao próprio corpo, mas o budismo tem uma tradição de resistência a regimes tirânicos. Pouca gente sabe disso. Em geral, o budismo é considerado algo alienado, algo afastado da política, mas não é bem assim. É só estudarmos a história da China, do Japão, do Vietnã, que veremos o envolvimento dos budistas em diversas questões políticas e até em conflitos armados. Então, são 3 correntes de pensamento e 3 formas de vida, né, de modo de vida, completamente distintos, o que não significa que sejam opostos. Aqui entra uma grande diferença em relação ao pensamento e ao modo de vida ocidental. Se, de repente, o Newton, né, se converter à Assembleia de Deus, só um exemplo aleatório, aí o Newton vai considerar que tudo aquilo que não é da Assembleia de Deus é coisa do demônio, é coisa do capeta, né? Só a Assembleia de Deus que é verdadeira, todas as outras religiões são pecaminosas. Aí a Rosane vira testemunha de Jeová. Aí a Rosane vai considerar, bom, só os testemunhas de Jeová conhecem realmente a mensagem de Cristo. Todas as outras igrejas estão erradas. E assim por diante, né? Se o João Valdivino se transformar num muçulmano xiita, né? A Marta se converter ao judaísmo, porque as doutrinas semitas são assim, né? A tradição judaico-cristã, infelizmente, é assim. Só Deus é verdadeiro, só Alá é verdadeiro, só Javé é verdadeiro, todos os outros são falsos. No Oriente, a coisa não é tão simplista assim. No Japão, por exemplo, é muito comum um japonês se casar no shintoísmo, ser enterrado, aliás, ser cremado, né? E depois passar por uma cerimônia fúnebre num templo budista. E ele próprio seguir uma filosofia taoísta, né, na sua maneira de ver o mundo, embora nas relações familiares, no local de trabalho, vigore um confucionismo muito arraigado na sociedade. Então, nas relações familiares e profissionais, isso em boa parte da Ásia, impera ainda o espírito confucionista. Enquanto o shintoísmo é uma religião da natureza, né, que nós já comentamos, é aquela religião que nasceu no Japão e que talvez traduza mais, né, o espírito japonês. Mas esse shintoísmo, que considera que a natureza é habitada por deuses, né, por kamis, portanto, tudo é sagrado, ela convive muito bem com o budismo, que busca a iluminação. E também convive com o taoísmo, que influenciou o Zen. Então, é tudo junto e misturado. E não existe, pelo menos do modo como existe no Ocidente, essa competição, né, tão sectária, né, tão intolerante entre as várias doutrinas.
há muito mais uma convivência harmoniosa e até uma influência recíproca. O Zen budismo recebeu uma influência forte do taoísmo e também recebeu uma influência forte do confucionismo. Então, é uma outra maneira, né, de se encarar o mundo e de se vivenciar o mundo, ao contrário da nossa visão ocidental, que quer a exclusividade. Só o meu Deus é verdadeiro, só o meu partido é correto, só a minha família é honesta, né? E assim por diante. Mas voltamos ao livro. Além do mundano, reúne-se Jós, que tanto pretendem fugir do mundano, quanto aqueles que buscam a unidade existencial junto à natureza. O impulso de esvaziamento das paixões. Cantando a natureza, em pura contemplação ou em convivência harmoniosa, cantadores desse Jô traçaram imagens altamente pitorescas de sábios da antiguidade. Este impulso veio a formar o subgênero mais expressivo do Sijô, em termos de temática, a vida do retiro, onde a influência taoísta é maior. Porém, distinções à parte, é verdade que muitos Sijôs carregam ambiguidades ou duplicidades, muitas vezes difíceis de serem delineadas. Corremos o risco de classificá-los, no entanto, primeiro pelo fato de que o Sijô, sendo um campo muito amplo, é comumente estudado sob divisões temáticas, subdivisões temáticas mais detalhadas do que as apresentadas no presente volume. E depois, porque se trata de uma época ainda sem a concepção autoral, tanto que muitos Sijôs são de autoria anônima. Seus autores, como foi dito, eram políticos e estudiosos, em sua maioria. Os Sijôs eram cantados de improviso e depois levados pelo vento. Se sobreviveram 3.500 Sijôs clássicos até os dias de hoje, isso se deve a um mero e feliz acaso. Ou seja, muitos foram transmitidos pela via oral, né, sem registro por escrito anterior. Música. É necessário agora tratar da parte talvez mais importante do Sijô, o seu aspecto musical. Eu publiquei no grupo de WhatsApp um link com um Sijô sendo cantado em coreano com acompanhamento instrumental. Não sei se todos chegaram a ver e ouvir. Na verdade, este merecia prioridade. No entanto, o Sijô moderno tem perdido cada vez mais o elo musical da sua gênese, sendo encarado como um gênero estritamente literário. Aqui podemos fazer uma comparação não apenas com a poesia lírica dos trovadores medievais, mas também com a poesia grega clássica. Com o passar do tempo, as melodias foram sendo perdidas e tudo que chegou até nós foram os poemas escritos. E até mesmo o Sijô clássico, com o tempo, tende a perder o seu elo musical, sendo transmitido como se essa arte consistisse simplesmente de poemas. Voltando a insistir que na Antiguidade e até meados da Idade Média, tanto no Ocidente quanto no Oriente, não havia a distinção que fazemos hoje entre poesia e canção. Que Sijô foi um canto é um fato. Até hoje é possível ouvi-lo
na voz de estudiosos e especialistas. Mas isso se restringe a praticantes reduzidos e a públicos igualmente reduzidos. Sendo o canto, falar de rigor formal em matéria de sijó não poderia seguir os moldes do rigor formal poético corrente. Ter ou não uma forma pré-estabelecida poética não é a questão central do sijó. O seu rigor formal parte de um ditame musical, melódico-rítmico, mais do que de um ditame métrico. Essa é uma questão importante. Vale lembrar que todas as formas poéticas da Coreia Antiga eram cantos. A própria palavra sijô significa, literalmente, cantos sazonais, no sentido de canção popular passageira. No entanto, a palavra sazonal também nos remete à estação do ano, tão importante no haikai e tão presente na poesia chinesa. E também, como não poderia deixar de ser, na poesia coreana. Todas as formas poéticas da antiga Coreia partiram não de um impulso literário, mas de um impulso musical. Portanto, quaisquer formas pré-determinadas que essas poesias possam apresentar, seu ponto de partida eram regras melódico-rítmicas. Daí a afirmação clássica de que sijô é uma distribuição de tempos longos e curtos, né, pensando em notas musicais. Daí que a tradução de sijô é uma tarefa de reimaginação, né? E o modo que a Yoon Jung-in encontrou para reimaginar esses cantos em português foi por meio da elaboração dos poemas em estrofes, em 3 estrofes, de 3 ou 4 versos, e a espacialização das linhas para mimetizar um pouco da visualidade dos poemas coreanos originais. Bem, agora vamos ler poemas. Dois Budas de pedra, frente a frente, sem roupa, sem comida, sob vento, sob chuva, neve, geada. Ainda assim os invejo, pois não conhecem a dor humana da separação. A cordilheira, longa, longa, as águas, longe, longe. Saudades de meus pais, tanta, funda, funda. De algum lugar ouço uma garça voar sozinha em prantos, prantos. Aqui a repetição de algumas palavras, né? A anáfora, acaba dando um ritmo próprio ao poema. Além de reforçar a emotividade e o pensamento da composição. Um cego carrega outro nas costas. Pés sem meia, tamancos sem salto. Juntos atravessam a ponte de tronco podre. Um Buda de pedra sob a ponte dá uma bela gargalhada. Esse é um poema de humor quase negro, né? Um poema de humor quase cruel. E que remete àquela imagem, né, muito conhecida, tanto na Bíblia quanto na pintura medieval e renascentista, do cego que guia cegos. Até que as pernas curtas do pato se tornem as do grou.
até que a gralha negra se torne garça branca, que a boa ventura o acompanhe por 1 bilhão de anos. Aqui interessante essas imagens paradoxais, né? Até que as pernas curtas do pato se tornem as do grou, até que a gralha negra se torne garça branca. Cai neve sobre o pinheiro, flores de neve brotam de cada galho. Colherei uma delas para enviar ao meu amado. O que importa que a flor derreta? Que seja depois que ele a veja. Este poema foi escrito por um homem, John Shore, que viveu entre 1536 e 1593. E é, sim, um poema homoerótico escrito no século XVI. Garça, não vás onde brigam os corvos. O corvo, irado, inveja o branco. Temo que macule o teu corpo, lavado com esmero, nas águas azuis. Um outro aspecto muito saliente na poesia clássica coreana é a imagética. Ainda que o trovão parta montanhas, um surdo não o ouvirá. Ainda que o sol esteja a pino, um cego não o verá. Nós, visão clara e ouvidos aguçados, não devemos agir como surdos e cegos. Parece que esse poema foi escrito para os eleitores do Bolsonaro. E também a presença do paradoxo, né? Muito frequente. Se é negro, dizem branco. Se é branco, dizem negro. Negro ou branco, quem afinal concorda? Fecho os olhos, tapo os ouvidos e não quero mais saber disso. É um poema quase logopaico. A noite cai. Rio de outono. Águas frias encrespam-se. Lanço a vara e, no entanto, peixe nenhum morde a isca. Com o barco vazio, cheio de límpido luar, volto só, leve, leve. Névoa e nuvem, minha morada. Vento e lua, meus amigos. Enquanto a paz agracia este reino, enfermo, envelheço. Uma coisa apenas peço, que não me afaste da virtude. É preciso ressaltar que estas traduções foram feitas pela Yun Jung-in em parceria com Alberto Mersicano, que era músico, um citarista. Ela fez a tradução direta do coreano para o português. E o Alberto Mersicano trabalhou nas versões em português. Sendo ele músico, os versos ganharam muito mais sonoridade, aproximando mais as traduções da tradição cantada do Sijô. As montanhas azuis, por si, as águas verdes, por si, os montes, por si, as águas, por si, e entre montes e águas, para si meu corpo, entre tudo isso que este corpo crescido por si, também envelhecerá por si, Tudo o que ouço se esvai, tudo o que vejo se dissolve. Agindo assim, desconheço desavenças. Apenas as minhas mãos firmes empunham o copo. Aqui um poema de influência taoísta, em que o vinho também aparece com bastante frequência, sobretudo na poesia de Li Po. A lua branca
dispersas nuvens, suspensa sobre o cimo do pinheiro. Sua luz iridescente prateia o riacho verde, como se fosse por encanto, gaivotas surgem e me seguem. Um poema que parece um curta-metragem de cinema, né? Pela sua grande beleza plástica e pela sucessão de planos. E, por fim, o poema que eu postei no WhatsApp, que eu acho um dos mais belos do livro. Vamos, borboleta, para as montanhas azuis. Vem também, borboleta tigre. Se no caminho anoitecer, dormiremos numa flor. Que a flor não nos acolhe, dormiremos numa folha. E estes são os sijós que eu separei para vocês. Na semana que vem, estudaremos um pouco da poesia moderna da Coreia, principalmente das primeiras décadas, né, do século passado, que a Yoon Jung-in reuniu nesta antologia, O Pássaro que Comeu o Sol.